Imagine bater com força numa porta blindada, uma e outra vez, esperando que alguém do outro lado atenda. E de dentro, nada. É essa frustração que muitas pessoas chamam de oração improdutiva, de silêncio divino, de intuição que nunca responde. E se eu te dissesse que não é só falta de fé, mas que você está usando uma chave errada para uma fechadura específica? O atalho mais rápido para a clareza mental e intuição aguçada começa exatamente aí. Aprender a reconhecer a fechadura, assumir autoridade sobre a sua antena interior e emitir o código correto. Antes de qualquer coisa, quero ser claro. O que eu vou compartilhar é uma leitura de matriz gnóstica e esotérica. Uma forma particular de interpretar símbolos e relatos antigos como recursos operacionais. Não é a única maneira de ler os evangelhos, nem pretende substituir tradições religiosas que têm valor profundo. Trata-se de uma proposta prática, simbólica e experimental para quem busca meios diretos de reduzir o ruído mental e acessar um centro de orientação mais preciso. Também não prometo resultados garantidos. Algumas pessoas terão respostas rápidas, outras perceberão mudanças sutis. E nada disso substitui acompanhamento médico, psicológico ou decisões responsáveis na sua vida. Por que métodos antigos às vezes falham? Porque grande parte das práticas tradicionais foram estruturadas como processos mediadores. Rito, intermediação, repetição. Elas funcionam lindamente para comunidades inteiras, e muitas vezes para indivíduos. Mas também podem criar dependência de um formato externo. Imagine um sistema que aprendeu a responder apenas a gestos previsíveis. Enquanto você repete esses gestos, está gerando conforto. Quando precisa de resposta imediata, o sistema demora. Além disso, existe um outro fator, menos literal e mais metafórico. O ruído, pensamentos, condicionamentos, mensagens herdadas, que age como interferência na sua antena. Em algumas leituras esotéricas, esse ruído é personificado como arcontes, ou o demiurgo, mas aqui esses termos funcionam como metáforas para forças que mantêm a amnésia espiritual. Padrões que te distraem, dúvidas automáticas, narrativas que roubam sua autoridade. Um teste rápido. Feche os olhos agora. Preste atenção a 3 coisas que surgem imediatamente. Uma lembrança automática, um julgamento instantâneo e uma imagem que retorna sempre que você busca clareza. Esses são sinais do ruído. O primeiro passo do atalho é aprender a reduzir esse barulho, não mediante luta intelectual, mas por deslocamento e ressonância. Há uma leitura ousada, mas ilustrativa, nos evangelhos que ajuda a entender isso. Quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo, houve uma operação autoritativa, uma reivindicação do estado original da vida. Interpretada por essa lente operativa, milagres aparecem menos como exceções miraculosas e mais como restauros do projeto original quando o código correto é aplicado. Novamente, não estou reescrevendo as histórias canônicas como se fossem exclusivamente gnósticas. Uso-as como exemplos de um princípio, a diferença entre suplicar e operar com autoridade. Essa diferença é precisamente o que acelera a clareza mental e afina a intuição. Agora, aqui estão as 3 chaves que você precisa integrar. Estas são palavras simples, mas cada uma carrega um movimento interior. Primeira chave: reconhecimento. É perceber, sem teatralidade, que você tem uma origem além do ruído. É sentir, no corpo, que há um centro que não está nas narrativas automáticas. No plano prático, reconhecimento se manifesta como uma experiência corporal sutil. Um afrouxar do peito, uma pequena expansão no centro do torso, uma quietude que aparece antes mesmo de você formular palavras. Reconhecer é declarar internamente: eu não sou só esses pensamentos. Há uma fonte. Segunda chave: autoridade. Autoridade aqui não é arrogância. É assumir que sua consciência tem jurisdição sobre o seu campo interno. Autoridade significa retirar sua delegação inconsciente, ou seja,
Parar de dar sua energia a mecanismos externos de validação e pedir retorno à sua coordenação interna. Autoridade é a diferença entre pedir permissão e emitir um decreto alinhado com a sua origem. Terceira chave: comando. Depois de reconhecer e de assumir autoridade, você dispara um comando preciso. Comando é a linguagem operativa que reconfigura o campo. Não é uma fórmula mágica. É uma declaração alinhada com a realidade que você quer reverter ao seu estado original. Clareza, intuição, saúde emocional, sincronicidades. Comando é também um ato de soltura. Você emite e depois permite que o sistema responda sem ficar roendo mentalmente a entrega. Essas 3 chaves funcionam em sequência e com intenção. Agora, a parte prática. O protocolo curto e repetível que você pode aplicar em poucos minutos para cortar o ruído e sintonizar a sua antena. Ele tem 3 passos: desconectar, deslocar, ressonância, e termina com uma sequência de chamada: relatório, plus, comando, plus, soltura. Faça isto num lugar onde você se sinta seguro. Se estiver em crise emocional aguda ou em situação de risco, procure suporte profissional antes de experimentar práticas que possam gerar reações intensas. Passo A: desconectar. Imagine que você está numa estrada com múltiplas faixas de tráfego mental. O primeiro movimento é mudar de via para reduzir o tráfego. Não lute contra os pensamentos. Simplesmente realoque sua atenção. Técnica simples. Sente-se, feche os olhos, leve a atenção para a respiração. Inspire contando mentalmente até 4. Expire até 4. Por 30 segundos. Apenas observe o que vem. Não discuta. Este é o pequeno CTA prático agora. Se esta mensagem está falando com você, faça agora essa respiração de 30 segundos. Segure a intenção de soltar algo que está te puxando para fora do centro. Passo B: deslocar. Depois de reduzir o ruído, você vai mover a atenção para baixo, para o centro do peito, como se apertasse um elevador que desce ao nível do seu coração. Visualize uma descida suave. As imagens não importam tanto quanto a sensação. Um centro mais denso, mais quente, mais calmo. Coloque a mão sobre o externo. Sinta o contato. Pergunte internamente: onde estou sentindo vida agora? Permita que a imagem de um núcleo apareça. Pode ser uma luz, uma memória, um som, ou apenas uma sensação de presença. Este deslocamento cria um ponto de ancoragem físico-emocional, onde a sua antena pode se alinhar. Passo C: ressonância. Aqui você ajusta a frequência. Em vez de mentalizar resultados, você deixa o corpo emitir um padrão. Isso pode ser uma vibração vocal discreta, uma intenção silenciosa ou uma frase curta dirigida à mônada. Mônada é o termo que usamos para a fonte primordial, a antena interna que reconhece sua assinatura. Em segunda pessoa, fale mentalmente: mônada, percebo minha origem, responda ao meu pedido. Escolha uma frase curta que seja direção e não demandação. Sinta a vibração no centro do peito enquanto fala. Mantenha por alguns instantes e depois solte. Agora a sequência prática de chamada. Eu vou dar um script curto, direto e memorizável. Use-o como modelo, não como o único formato possível. Você pode exibir este texto na tela, repetir em voz baixa e, em seguida, liberar. Relatório. Mônada. Este campo está turvo. Minha mente está dispersa. Preciso de clareza. Comando. Alinhe-me à clareza. Retire o ruído que não me serve. Permita que minha intuição transpareça com precisão. Soltura. Que assim seja. Eu libero a necessidade de conduzir. Confio no ajuste. Repita uma vez com intenção e solte. Não fique investigando imediatamente se algo aconteceu. A soltura é tão importante quanto o comando. Ao soltar, volte a respirar. Caminhe se preciso. E observe sem ansiedade. Quais sinais indicarão que sua chamada foi aceita? Existem 3 indicadores que sugerimos observar.
sempre em tom probabilístico, sem garantias absolutas. Sinal 1. Colapso. É uma limpeza rápida. Pensamentos intrusivos diminuem. Uma sensação de espaço aparece. Alguma tensão se desfaz. Não é sempre dramático. Às vezes é apenas uma pausa mais longa entre pensamentos. Isso pode acontecer imediatamente ou nas horas seguintes. Sinal 2. Eco. Sincronicidades começam a aparecer. Uma frase lida num post, uma conversa que toca exatamente no ponto, portas abrindo de modo inesperado. O eco é a resposta do sistema em forma de informação nova que confirma que o ajuste começou a ressoar fora de você. Sinal 3. Neutralidade. Em vez de euforia ou frustração, surge uma calma neutra. Você consegue observar sem ser puxado por velhos desejos ou medos. Neutralidade é um sinal forte de alinhamento, porque a intuição funciona melhor quando não está colorida por urgência emocional. Ao longo do processo, espere interferências. Você pode sentir dúvida, medo, imagens repetitivas ou impulso para testar a resposta, exigindo resultados imediatos. Esses são justamente os ruídos que você veio reduzir. Estratégia para lidar com interferências. Reconheça a intrusão, reconhecimento, não debata, autoridade, e redirecione a atenção para o ponto de ressonância. Comando. Simples. Observe o pensamento. Diga mentalmente: obrigado por esse aviso, e leve a atenção de volta ao peito. Se surgir medo intenso, utilize um gesto de aterramento. Descreva em voz alta 5 coisas que você enxerga no ambiente, movimente os pés, respire profundamente e, se necessário, busque apoio. Mantenha também uma postura ética. Não use esse protocolo para manipular pessoas ou fugir de responsabilidades. A prática funciona melhor quando é integrada à vida cotidiana, não quando é usada como uma fuga espiritual. Não abandone tratamentos médicos ou compromissos legais por acreditar que um comando espiritual os resolverá. Se você toma medicação ou está em acompanhamento psicológico, informe seu profissional antes de mudar rotinas. Quanto ao tempo de resposta, pense como se tivesse feito uma compra online. Há processamento, despacho e entrega. Às vezes a mudança é instantânea. Muitas vezes demanda um período para que a rede de hábitos e circunstâncias se reconfigure. Em média, teste a linha durante uma semana. Pratique 3 vezes por semana, de manhã ou no fim do dia, e observe padrões. Mantenha um diário simples. Data, sensação depois da chamada e qualquer sincronicidade nas 48 horas seguintes. Isso ajuda a diferenciar expectativa de sinal real. Algumas resistências comuns, a voz crítica que diz: isso é só imaginação, o medo do julgamento se você assumir a autoridade, a tentação de repetir o comando sem soltura. Cada uma tem remédio prático. Para a crítica, use curiosidade. Qual sensação acompanha o pensamento crítico? Para o medo, coloque a mão no peito e repita o reconhecimento: estou aqui, não estou sozinho. Para a repetição compulsiva, estabeleça uma regra, um comando, uma soltura, e pelo menos 20 minutos de observação antes de repetir. Agora, uma palavra sobre linguagem. Quando eu falo em arcontes, ou demiurgo, estou usando termos simbólicos para apontar sistemas de distração e condicionamento. Se essas palavras te soarem estranhas, pense simplesmente em interferências psicológicas, ou redes de narrativa. O objetivo é reduzir a sensação conspiratória e manter o foco prático. Como você limpa sua antena e passa a ouvir com mais nitidez? Ao longo das próximas semanas, desenvolva uma rotina leve. Alguns exemplos de cronograma inicial. 2 práticas por semana nos primeiros 7 dias, depois 3, alternando manhã e tarde. Combine a prática com hábitos que ajudam a clareza. Sono regular, redução de estimulação digital antes de dormir, caminhadas curtas sem fone. Intuição clara não é só um estado místico, é também um corpo bem regulado. Se ao praticar surgir uma reação forte,
ansiedade, choro intenso, sensação de vertigem, pare e procure apoio. Respire fundo, beba água, sente-se com os pés no chão. Se as sensações persistirem, ou se você tiver um histórico de trauma, consulte um terapeuta antes de continuar com práticas que toquem camadas profundas da psique. Para consolidar a técnica, aqui vai uma sugestão de script curto que você pode memorizar e exibir em tela. Lembre-se, personalize as palavras para que soem verdadeiras para você. A estrutura é o que importa. Relatório. Mônada. Meu campo está turvo. Peço clareza. Comando. Restabeleça minha visão interna. Remova o ruído. Revele o próximo passo claro. Soltura. Assim é. Eu confio. Repita uma vez com intenção e libere. Observe. Anote. Não se prenda ao resultado imediato. Existe uma dimensão simbólica deste protocolo que vale mencionar. Identidade. Ao treinar esse tipo de operação, você está reclamando uma identidade que algumas tradições chamam de pneumática, portadora da centelha, em oposição a uma identidade ílica, que reage por condicionamento. Reivindicar essa identidade não é criar superioridade espiritual. É simplesmente lembrar-se de um modo de funcionamento que prioriza precisão, responsabilidade emocional e compromisso com a realidade. E aqui vai uma delicada advertência doutrinal. Esta leitura é específica. Se você participa de uma comunidade que entende as narrativas bíblicas de outra forma, acolha essas diferenças. A proposta não é derrubar rituais ou tradições. É oferecer uma rota alternativa para quem busca um caminho mais direto, experimental e individualizado. Antes de encerrar, mais algumas notas práticas e de segurança. Mantenha o ambiente seguro. Não pratique em momentos de crise aguda sem suporte. Não use comandos para manipular outras pessoas ou evitar responsabilidades. E lembre-se, clareza é uma habilidade que se cultiva com disciplina e gentileza consigo mesmo. Chegamos ao fechamento prático. A clareza mental e a intuição aguçada não são produtos imediatos de uma mágica externa. São o resultado de reduzir ruído, criar um centro de ressonância e emitir comandos alinhados à sua origem. Este protocolo é um atalho porque remove etapas desnecessárias, menos dramatização, menos dependência de intermediários, mais reposicionamento direto da sua antena interna. Em vez de bater na porta muitas vezes, você aprende a dispor o código que a abre. Agora, eu te convido a agir. Pratique a respiração de 30 segundos que sugeri no início. Faça o deslocamento para o centro do peito. Repita o script curto se quiser. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários qual sinal você observou. Foi um colapso, um eco ou um estado de neutralidade? Sua experiência ajuda outras pessoas a entenderem como essas práticas se manifestam na vida real. Se quiser continuar recebendo práticas e instruções como esta, inscreva-se no canal. Para concluir, você não é apenas um bate-papo de pensamentos. Você é uma antena com uma origem. Ao reconhecer isso, assumir sua autoridade e emitir comandos com soltura, você abre um atalho para uma mente mais clara e uma intuição mais viva. Esta é uma convocação para a Era do Soberano. Uma era em que cada pessoa reaprende a governar seu próprio campo interior com responsabilidade e compaixão. Lembrete final de responsabilidade. Esta prática é de natureza espiritual, esotérica, e não substitui orientação médica ou psicológica. Se tiver dúvidas sobre efeitos físicos ou emocionais, procure um profissional qualificado. Vá com cuidado, pratique com coragem e volte para contar o que percebeu.